Vamos falar aqui sobre o que está acontecendo no país hoje. Bolsonaristas fazem saudação nazista com braços estendidos em manifestação antidemocrática em Santa Catarina durante a execução do hino nacional. O ato pedindo golpe militar ocorreu em frente ao 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, base do Exército, no município de São Miguel do Oeste. O Ministério Público de Santa Catarina informou que vai investigar responsáveis por fazer esse tipo de saudação que se fazia a Hitler. O MP não descarta pedidos de prisão preventiva. Fazer apologia ao nazismo é crime, conforme a Lei 9.459/97. A pena prevista é de 2 a 5 anos de reclusão, além da multa. Nós vamos falar sobre esse assunto com Adriana Dias, pesquisadora, doutora em antropologia pela Unicamp, praticamente 20 anos pesquisando a história e a movimentação de grupos neonazistas brasileiros, e com Netaniel Braia, escritor integrante do Observatório Judaico de Direitos Humanos, redator para questões internacionais no jornal Hora do Povo, viveu em Israel e militou em grupos antisionistas. Ele é autor do livro O Apartheid de Israel. Olá, Adriana, olá, Netaniel, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia, queridos, bom dia, queridas e queridos. Bom dia, Netaniel, um prazer estar aqui com você. Bom dia, Adriana. Uma honra estar aqui com você. Marilu, só uma correção, eu não integro mais o Observatório Judaico de Direitos Humanos. Tá certo, Netaniel, mas tem toda a experiência necessária para trazer as informações, com certeza, Adriana. Bom, vamos lá, Adriana, eu vou começar pela Adriana, tá, Netaniel? Pode ser? Pode, claro. Veja, então, Adriana, a primeira coisa é que é terrível você ver algo que você pesquisa há 20 anos, Netaniel, virar realidade na frente dos seus olhos, sabe? Desde o domingo, aquele episódio do Bob Jefferson, né? Eu tenho visto exatamente os protocolos neonazistas de quebrada do sistema, de tentativa de tomada de poder, virar realidade no Brasil de uma maneira grotesca. Não tem outro nome, porque é grotesco, né? É grotesco. E ontem foi mais do que grotesco, né? Ontem foi ver pessoas do meu país usarem sinais hitleristas, claramente hitleristas, tentando fazer de conta que é saudação à bandeira, porque lógico que eles vão usar a desculpa, que é saudação à bandeira, ou qualquer outra desculpa. A Conib soltou uma nota, né? E é claramente saudação nazista, não tenho dúvida nenhuma, mimetiza, simulacra saudação nazista, obviamente. E no lugar onde nasceu o Demore do Intercept, que deu a notícia de onde eu achei, que foi o jornalista que deu a notícia, que eu achei a carta de Bolsonaro na internet, a grupos neonazistas, quer dizer, não foi por acaso que eles escolheram aquela cidade. Ameaçaram, inclusive, a mãe dele, né? É uma coisa horrível. Ele saiu do país porque teve a família ameaçada, é importante dizer isso. Já várias pessoas tiveram que sair do país. Eu estou sob ameaça de morte, eu não posso sair de casa. Então, assim, jornalistas não podem sair de casa. Isso é uma constante no neonazismo, né? O grupo principal neonazista dos Estados Unidos, a The Order, matou um jornalista, o Alan Berg. Eles têm protocolo de matança de jornalista. Eles matam jornalistas, eles matam a imprensa, é importante dizer isso, porque eles não querem que a verdade seja revelada sobre eles. Então, eu estou horrorizada. É terrível o que está acontecendo, as instituições têm que agir. O nazismo se combate com lei, democracia, paz, ordem e principalmente diversidade. Crença na diversidade humana. E, Adriana, honremos as vítimas. Desculpa, eu te cortei exatamente nessa frase. Desculpa, Adriana, pode repetir? Honremos as vítimas, todas as vítimas, os judeus, os eslavos, os LGBTQI+, as pessoas com deficiência, honremos as vítimas. Para combater o neonazismo, a gente precisa honrar as vítimas. Os judeus, os ciganos, os LGBTQI+. Aqui no Brasil, eles atacam muito os nordestinos. Então, honremos as vítimas. A gente tem que honrar as vítimas. A única forma de combater o neonazismo é a educação e honrar as vítimas. Muito bem. Eu quero falar assim, nesse primeiro momento. Desculpa, viu, Netaniel? Falei demais. Desculpa. Não, tranquilo. Netaniel,
Coisas muito importantes, né? Você acaba de falar, Adriana. Nathaniel, a gente sabe que foi feito um relatório, né? O antissemitismo durante o governo Bolsonaro. O primeiro relatório foi divulgado pelo Observatório Judaico de Direitos Humanos, lançado em julho de 2020, e que contou com a participação de coautores do relatório parte 2, entre eles você, né? E incluíram fatos dos primeiros 180 dias do governo Bolsonaro, nesse primeiro relatório. Entre junho de 2020 e julho de 2022, o cenário se agravou. Estou vendo aqui o relatório, inclusive, que você me enviou. A segunda parte foi lançada recentemente, mostra a evolução dos eventos, aí a partir daquela data de julho de 2022, enquanto naquela radiografia a foto era de crescimento exponencial do antissemitismo. Hoje se mesclam aí a ampliação do número de referências ou comportamentos intimamente conectados à ideologia nazifascista. Eu estou colocando esse recorte aqui do relatório justamente para dar oportunidade para você falar que vocês já fizeram esse relatório denunciando isso que a Adriana acabou de falar. Bom, como é que você está vendo tudo isso? Bom dia, Adriana, bom dia, Marilu, não é? E eu queria dizer primeiramente que esse relatório, ele só foi possível fazer com a precisão que nós conseguimos fazer, graças à contribuição inestimável da Adriana. Então, Adriana, aqui de público, agradecer pelo seu esforço, pelo seu trabalho, que é muito importante, porque a primeira forma, você falou em educação, está certíssimo, mas essa educação ela vai ter que pontuar algumas questões. E a primeira forma de educar é exatamente a denúncia, né? Denunciar o que está acontecendo. E a Adriana, ela denunciou e colocou os números, quer dizer, como foi, fez um estudo para colocar o crescimento desse processo ou desse fenômeno aqui no Brasil. Desde o início, grupos de judeus começaram a se mobilizar desde o momento em que o Bolsonaro ganhou a eleição e depois assumiu, ou até antes, quando ele fez aquele pronunciamento na hebraica e uma quantidade de dezenas de judeus correram para a frente da hebraica para dizer não em nosso nome, né? Então, essa mobilização alertava para isso que está acontecendo agora. Você veja que a Conib lançou uma nota, essa nota ela merece ser lida por todo mundo, procurem na internet, está lá na íntegra, e ele ressalta duas coisas na nota. Primeiro, que é intolerável, é gravíssimo e é uma afronta às vítimas do nazismo, que teve uma parcela importante de judeus, mas morreram dezenas de milhões na guerra, né? Na União Soviética também, em termos absolutos, foram as maiores vítimas do nazismo. E a segunda questão que ressalta é que foi exatamente o setor das Forças Armadas Brasileiras que combateu fisicamente e dando a vida, os pracinhas brasileiros, muitos deram a vida para vencer o nazismo na Europa. Então, essas coisas se juntam para a gente ter uma percepção da realidade e começar a pensar naquilo que deve ser feito. Agora, Adriana, eu gostaria que você falasse quantas células nazistas existem aqui no Brasil, de acordo com a sua pesquisa, e o que deveria ser feito exatamente pelas instituições, né? Eu sei que você sempre falou, não adiantam apenas cartas de repúdio, menções, é preciso agir. Eu queria que você falasse, e desde quando que essas células estão sendo construídas no Brasil? Veja, eu tenho uma série histórica, né? Agora, nesse momento, eu não vou colocar ela aqui, porque ela não está disponível aqui agora. Tá, mas, assim, a última vez que eu soltei uma série histórica foi ano passado, eram 530, agora passam de 1.000, né? Então, tem mais de 1.000 células neonazistas no Brasil no momento, né? A célula que está chamando o movimento, nesse momento, é uma célula de Descanso Santa Catarina, e que está montando um grupo na internet. Isso eu preciso falar
porque essas células chamam um grupo virtual, e eu pedi para as pessoas não entrarem nesse grupo virtual. E é importante eu falar isso aqui, porque algumas pessoas estão falando, eu vou entrar para acabar com o grupo. Gente, desculpa, eles não acabam, eles apagam e montam outro grupo. Não adianta ficar fazendo isso. Deixa quem sabe monitorar, por favor, a polícia, os monitoradores, entendeu? Porque vocês vão se expor, vocês vão expor o telefone de vocês, o nome de vocês a grupos neonazistas. Vocês só vão criar mais perigo para vocês. Então, não entrem nos grupos que eles colocam na internet, achando que vocês sabem monitorar, ou que se vocês encherem o grupo vai acabar. Não vai, porque eles vão voltar outro grupo. Entendeu? Então, não brinquem com o nazismo. Não brinquem. A primeira coisa que eu queria falar com vocês era isso. Tá? Então, são mais de 1.000 grupos agora, mais 1.000 células. Grupo é o tipo de grupo. Por exemplo, Cuscuz Clã, negação do Holocausto, um grupo hitlerista, como esse Milícia Sul, certo? E célula é a localização geográfica. Então, por exemplo, Descanso, Santa Catarina, Florianópolis, São Paulo. Então, célula é quando... Então, existem mais de 1.000 células. Tá? As células podem ter de 1 a 100 pessoas. Esse grupo da Milícia Sul está com 1.000 pessoas no Telegram. Entendeu? Então, é claro que essas 1.000 pessoas, muita gente entrou no oba-oba do Telegram, mas são 1.000 pessoas e eles estão se dizendo armados. Quantas dessas pessoas efetivamente estão armadas? Não sei. Isso é trabalho de investigação a ser feito. E eles estão colocando nesse grupo outros grupos de outros estados. Isso começou ontem, graças a esse movimento neonazista que explodiu ontem. Esse movimento já estava sendo feito desde meados de outubro em 3 grupos, chamando, né, e a fala do presidente, que eu tenho certeza que foi planejada ou absolutamente escrita pelo Stephen Bannon, aquele primeiro discurso que demorou 3 dias, é que chamou esses grupos a se levantarem. Eu decodifiquei a fala dele. E aí cabe o papel da imprensa. A imprensa entrevistou o Bannon. Como é que a imprensa entrevista Bannon nesse momento, sabe? Eu não consigo entender. Agora a imprensa vai fazer uma mesa branca e chamar Hitler também? Então, gente, por favor, a imprensa precisa ter um pouco de responsabilidade. Não se dá voz para a extrema-direita num momento desse. Não se dá voz para a resistência do PDT num momento desse. Num momento desse, não se dá voz para a extrema-direita. Não se entrevista representantes desse movimento de extrema-direita neonazista para perguntar o que eles querem, por exemplo. Não se dá voz para Roberto Jefferson quando ele está querendo falar com a imprensa. Não se dá voz para a extrema-direita no momento desse. Se dá voz para setores democráticos, não para a extrema-direita. Não se dá voz para Goebbels, não se dá voz para filho de Goebbels, não se dá voz para filho de Hitler, não se dá voz para filho de Himmler, não se dá voz para nazista nesse momento. Não entrevistem pessoas do movimento neonazista. Isso não é ouvir o outro lado, isso é incitar movimentos absolutamente antidemocráticos. A imprensa precisa ter responsabilidade nesse momento. Eles querem matar jornalistas. Se vocês derem voz a eles, ninguém vai conter esse movimento. Precisa ter todos os setores da sociedade têm que ser, nesse momento, profundamente legalistas. Não se dá voz a movimentos antidemocráticos. Nathaniel, agora, diante da gravidade, né, do que a Adriana acabou de falar, a gente lembra, né, que uma deputada federal alemã, pelo partido de ultradireita alemão, Alternativa para a Alemanha, Beatriz von Stock, ela é justamente integrante proeminente da família nazista, neta aí de um ministro de finanças e apontado sucessor de Hitler. E ela foi recebida no Palácio do Planalto. Enfim, esse é mais... Com honras de Estado. Com honras de Estado, exatamente, Adriana. Enfim, fica clara essa ligação entre Bolsonaro e o nazismo, Nathaniel, na sua opinião? Bom, primeiro, eu queria se você me permite, mudar um pouquinho o rumo da conversa, pelo menos na introdução. Depois eu entro nisso que você falou, tudo bem? Pois não. O que acontece é o seguinte, nós estamos saindo de uma vitória espetacular. Exatamente. Certo? Isso precisa ser colocado, porque é em cima dessa vitória que abre o caminho para a gente vencer tudo isso que está sendo denunciado aqui. Não estou dizendo que o risco do nazismo não esteja
na ordem do dia. Mas a vitória que nós tivemos com a eleição de Lula para presidente da República, ou seja, o cargo mais importante, e com isso a retirada do poder do polo principal do fomento do nazismo e do nazifascismo no Brasil, que foi o Bolsonaro, que ainda está perigosamente no poder, essa vitória é uma das maiores da história do Brasil. Eu comparo ela é similar à vitória de Tancredo Neves sobre Maluf, que pôs fim ao Estado ditatorial no Brasil. Vale lembrar que a vitória de Tancredo ela se deu em meio às maiores manifestações do mundo até aquele momento. Não foi só do Brasil, da história do mundo, quando milhões e milhões de brasileiros, tanto nas diretas como na Tancredo, já foram às ruas. E agora, com Lula também, multidões foram para as ruas, só que num quadro também muito similar, que é um quadro que evoluiu, inclusive, do primeiro para o segundo turno, que foi o da Frente Ampla, né? Então, a vitória não foi de um partido, apesar de ter do Lula ser, a gente sabe que é do Partido dos Trabalhadores, mas a vitória foi da sociedade brasileira. Com certeza. E, como dizia um amigo meu, toda grande vitória passa por uma pinguela estreita, certo? Por uma pontezinha fininha. E essa vitória foi assim. Agora, a gente tem que construir em cima da vitória. Quando a ditadura foi derrubada, Ulisses Guimarães falou o seguinte: é mais fácil derrubar a ditadura do que afastar os escolhos dela morta. Ou seja, os escombros da ditadura agora vai caber a nós afastar. Eles estão aí fazendo essa arruaça, mas essa arruaça, além do perigo, ela tem um outro aspecto, que é aquilo que a gente chama do jus esperneando. Eles estão esperneando, eles foram derrotados. O povo brasileiro, a sociedade brasileira foi vitoriosa. E não é qualquer vitória, só concluindo, o Marilu, não é qualquer vitória. Foi uma vitória. O Bolsonaro, no discurso dele na Alvorada, ele disse que ele foi derrotado pelo sistema. O contrário, foi uma vitória contra o sistema, porque toda a máquina eleitoral, toda a máquina governamental, né? O escandaloso uso do poder econômico através das fake news, tudo isso foi derrotado pelo gogó do atual presidente Lula, que contou com o povo nas ruas. Eu tenho amigos que viraram noites ali na internet, brigando e batalhando para poder passar essa verdade e o risco que nós estávamos correndo. Esse risco não foi debelado. Como disse aqui a Adriana, agora cabe a gente agir de forma mais unida ainda, certo? Como dizia Tancredo, não vamos nos dispersar, seguiremos unidos como nas praças e nas ruas, né? Não vamos. Os democratas brasileiros estão diante de um grande desafio. Eu queria falar algo sobre isso. Posso? Eu queria concordar e complementar e dizer, essa é uma vitória gigantesca. A minha teoria, né, que chama SAS Política, a minha teoria sobre o nazismo, fala de sufocamento, né? O nazismo age por sufocamento. Ele gastou bilhões na máquina pública, ele empobreceu, ele zerou o Brasil de dinheiro para sufocar redes sociais com propaganda. Você não conseguia abrir um vídeo no YouTube que não tivesse uma propaganda do governo, né, durante o período eleitoral. Ele gastou bilhões, ele gastou todo o dinheiro público da saúde, do leite, das crianças, todo o dinheiro público fazendo propaganda. Foram bilhões de dinheiros injetados na propaganda, dinheiro que está vindo de fora. O Alan Santos precisa ser preso porque ele está conseguindo dinheiro da extrema-direita no exterior para poder injetar dinheiro aqui para a propaganda do Bolsonaro.
Foram bilhões de dinheiros durante a campanha eleitoral gastos em propaganda. A gente venceu a máquina. A gente venceu bilhões de dinheiros, milhares de pessoas simples fazendo propaganda de graça na internet, ativistas. Nós vencemos uma máquina terrível. Nós não nos deixamos sufocar. E agora a gente não vai deixar, respiremos. Nós vencemos a máquina, nós vencemos o ódio, nós vencemos milhares de pessoas cheias de uma compulsão, de pulsão de ódio, e agora nós vamos continuar de mão dadas. Ninguém continua soltando a mão de ninguém, gente. Nós vamos vencer o nazismo também, juntos, todos nós. E eles vão continuar tentando nos sufocar. Agora foram os caminhões, as paradas, eles pedindo golpe militar. Ontem eu morri de rir, um militar jogando para a rua, um rapaz que tentou invadir, um cara tentou invadir o exército fez aqui, não, sai fora. Jogaram fora. E a gente vai continuar respirando e resistindo. Sabe por quê? Porque a gente ama o Brasil. A gente ama as cores da nossa bandeira, eles não são donos da nossa bandeira, entendeu? Eles não são donos do nosso Brasil. E Lula vai continuar na frente e a gente vai dizer nas redes, Lula presidente! Ontem na ONU, um colega nosso foi saudado com felicidade, entendeu? O mundo Jamil inteiro... Chad. Exatamente. O mundo inteiro está feliz porque o Lula foi eleito. Sabe por quê? Porque o mundo inteiro sabe que a eleição do Lula era importante para o Brasil e para a humanidade. A eleição do Lula não era importante para o Brasil, não. A eleição do Lula era importante para a humanidade. Porque acabou o projeto de destruição que está sendo feito pela humanidade, para destruir a humanidade. Bolsonaro pertence ao projeto de destruição da humanidade, não é só do Brasil. Entendeu? E nós vamos unir as mãos e vamos dizer, viva Lula, Lula está eleito, nós ganhamos. A gente tem que falar isso nas redes, Lula está eleito. Viva a democracia brasileira venceu. E a gente vai manter ela em pé, a gente vai sustentar ela em pé. Desculpa, gente, eu estou com muita dor. Eu falei com as meninas ontem, eu fui dormir com muita dor. Eu tive que tomar muito remédio para estar aqui hoje de manhã. O Nathaniel sabe das minhas dificuldades também. Eu sou uma mulher com deficiência. Eu tive 10 dias de coma em agosto. Eu acordei e mandei um áudio para a abertura do segundo relatório. Né? Eu acordei do coma poucos dias antes do segundo relatório. E, assim, é muito difícil estar aqui fisicamente, gente. Vocês não têm ideia do empenho que é estar viva. Mas eu estou viva e eu estou muito feliz de estar viva, estou muito feliz do Lula estar eleito, e a gente está aqui, e a gente vai lutar cada dia, e cada dia é um dia. E, Adriana, por causa de tudo isso, né, por causa de tudo isso, eu assumo que a gente estourou o jornal, mas eu assumo justamente pela seriedade sua, de Nathaniel, a seriedade do momento, a gravidade do momento e a seriedade de vocês. Então, eu assumo que eu estourei hoje o jornal, mas por tudo isso foi necessário. A minha postura aqui, a minha desobediência, porém, eu acredito que seja realmente importante tudo que vocês falaram. Muito obrigada, Adriana Dias, pesquisadora, doutora em antropologia pela Unicamp, e também o Nathaniel Braia, ele que é escritor e realmente conhece profundamente a questão também dos direitos humanos e a história também de judeus, enfim, que a gente precisa preservar. Né? Nathaniel e Adriana, muitíssimo obrigada, um forte abraço a vocês e até uma próxima oportunidade. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.